Ministro do Meio Ambiente, cadê você? A minha casa vai alagar 2 vezes por ano? Eu vou até o fim. Eu sou Marcelo, sou de Belo Horizonte, né? Sou realizador desde 2014. Eu fui estudar artes plásticas, nessa época não tinha faculdade de cinema em Belo Horizonte, e fui primeiramente trabalhar com documentário. Assim, se você conseguisse resumir pra gente, assim, onde é que você está focando, né? Qual é a importância de você fazer o que você fez? Você falaria do quê, né? Por que é importante? Qual é a escolha que você fez? Conseguiria sintetizar pra gente? A favela está sempre em construção e demora gerações. Então, no outro filme, que é a continuação desse, que chama Sobrevivente de Guerra, a gente vai entrando nessa coisa da casa, da família, do mutirão, da gente se ajudar. Porque o bom da comunidade é isso, é todo mundo junto, é perto, a gente tem muitos problemas, vai ter uma coisa muito forte, que é a união, é a empatia, tá todo mundo no mesmo barco, então todo mundo se ajuda e vão tentando sobreviver junto. Então, quando ele volta para casa ali, que ele vai descansar no sofá, que ele vê as marcas lá, toda a história dele, um monte de gente já passou, vai relembrando, quero apontar para isso, ó, não é só o olho, não é o funk, a gente sempre consegue recomeçar. Então, um jeito de recomeçar é a gente voltar para o nosso lugar de afeto, onde a gente tem segurança, para o nosso cantinho, para a gente esfriar a cabeça, pensar e levantar no outro dia e começar de novo. Muito legal. Muito forte, né? Eu achei extremamente intenso, né, a história. Então vamos falar um pouquinho agora de um tema que é um tema que está presente sempre na nossa vida, que a gente está sempre pensando sobre, né, e a gente vai criar um espaço para dar voz em relação à sua temática, à narrativa que você trouxe pra gente, tá? Então imagina que existem, quando a gente está falando de futuro, a gente está falando de 4 futuros possíveis. Tem um futuro onde o que existe hoje cresce, só aumenta, né? Então as potências econômicas tomam mais espaço, o governo que existe, ele ocupa mais espaço, né? Então o que existe hoje, ele só aumenta. Um outro tipo de futuro que é um futuro onde tem limite à adaptação, ou seja, existem restrições e a gente vive cheio de regras. Um outro futuro que é o futuro de colapso e declínio, ou seja, o que existe hoje, o sistema que existe hoje, ele rui, ele acaba, ele começa a piorar. E um quarto futuro que é um futuro de transformação, ou seja, o que existe hoje não vai existir mais, ele se transforma completamente. Aí eu não estou falando de positivo e negativo, eu estou falando só de transformação. Então, se a gente for colocar essa história, essa narrativa dentro de um desses futuros, qual seria o futuro que você imaginaria para esse contexto? Talvez a transformação, né? Mas também não acredito muito que a gente vai conseguir transformar, né? Porque se a gente for pensar nessa coisa dos 4 futuros, os 4 estão aí, né? São 4 realidades, né? Isso. Multiversos, né? Então, a gente vai ruína, a gente já está nas ruínas, né? Eu acho que um pouco de pensar soluções para isso, que o filme propõe, que eu acredito muito, é essa coisa do fazer coletivo, né? Então, no meu filme, no meu jeito de fazer cinema, nas coisas que eu acredito e trazendo essa coisa da importância da comunidade, é isso, né? Da gente estar pensando junto, da gente ter empatia, porque para transformar isso é muito difícil, né? Ótimo. E aí se você puder imaginar, então, vamos pensar daqui a 30 anos, né? Esse contexto de 30 anos. Você puder imaginar isso acontecendo. O que vai estar acontecendo em 30 anos e o que a gente pode estar fazendo como, enfim, ser humano, comunidade, para que se potencialize essa visão de futuro? É difícil, né, a gente pensar uma coisa boa daqui a 30 anos, mas vou fazer exercício, porque em 500 anos está difícil, né? Porque 30 é muito pouco, né? Talvez precise de mais 500, né? Porque, ou então voltar no começo, né? É muito mais fácil a gente voltar para o passado e reorganizar do que apontar para 30 anos. Então, o cinema está ajudando a pessoa a repensar a vida dela, depois de muita tristeza, de uma dureza da vida. Então, acho que a arte tem esse papel, primeiro, de deixar a gente mais humano, mais sensível, e outra coisa é apontar possibilidades que não foram pensadas pra gente, né? Porque a gente não aguenta mais subemprego, a gente não aguenta mais sobreviver, a gente precisa de um pouco de opções, né? Que seja arte, culinária, que seja turismo, lazer, mas muito cansado do pouquinho que a
a gente tem e sobrevive só com isso a vida toda, né? Então, quanto mais possibilidade de arte, de acesso, de educação, da gente ter escolha, né? Um leque de possibilidade de opção, eu acho que é melhor. Então, eu espero que as crianças, que as pessoas ainda que estejam vivos 30 anos possam ter mais opções, né? Possam conseguir sobreviver de várias outras maneiras, né? Sem ser essa que já foi programada pra gente há 500 anos. Maravilhoso. Marcelo, excelente. Obrigada Fechou? aí pela sua Então, demorou. participação.